Explodiu a torcida e gerou grande impacto no Vasco. Negociações concluídas, reforços confirmados, aguardados no Rio de Janeiro. Vamos trazer para vocês todas as atualizações de mercado e o Vasco com nova cara. Valor milionário foi liberado e Vasco ganha concorrente por craque uruguaio e muito mais. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando com tudo nesse momento para levar você para pertinho de todas as informações do Vasco e, é claro, você, torcedor vascaíno, vai ficar sabendo de todas elas. Mas antes de começar, eu peço sempre, na humildade, o seu joinha, o seu like avisa para a plataforma que falar do nosso Vasco é positivo e, claro, essa nova era do Vasco traga sorte com o seu like. Vale ressaltar também que se você não está inscrito no nosso canal, tá liberado aqui embaixo, hein? Botãozinho inscrito, inscreva-se. Liberadão para você se inscrever e ser mais... a gente somar aqui mais de 111 mil inscritos no nosso canal. E claro, você que deixa o seu comentário aqui com seu nome e a cidade de onde você está falando. Agora, no próximo vídeo, vou estar voltando. Então, lendo aí a mensagem da galera do vídeo anterior. Quero mandar um abraço para o Jeová Matos, de Seabra. Tamo junto. Um abraço também para o Clério, de Itaguaçu, Espírito Santo. E mandar um alô aí para o Manuel William, de Morrinhos, Goiás, que é vascaíno há mais de 40 anos. Estamos deixando aí também um alô para o Carlos Alberto, de Santa Maria de Vitória, e o Valdenir, de Tianguá, Ceará. Um abraço para vocês. Deixa ali nos comentários o seu nome, a cidade de onde você está falando, que no próximo vídeo a gente volta aqui com o seu alô, beleza? Olha só, hein? Vamos ao que interessa, as informações importantes do legítimo Clube do Povo, do Gigante da Colina, logo pela manhã, nessa sexta-feira importantíssima, né? Sextou com informação muito importante. O aeroporto do Galeão pode receber a qualquer momento 2 reforços. Santiago Sousa já confirmado como reforço do Gigante da Colina, depósito feito, garantias bancárias já concluídas e Santiago Sousa pode desembarcar a qualquer momento. Estamos de plantão para fazer o nosso ao vivo da chegada do Sousa. E também ele, fechado com o Vasco, Facundo Colídio, jogador está 100% fechado com o Cruz Maltino, proposta aceita pelo River Plate, jogador aceitou e também pode desembarcar nessa sexta-feira no aeroporto do Galeão. Negociações que geram impacto no Vasco. A chegada do volante Santiago Sousa gera uma confiança muito grande para a torcida, né? Principalmente depois de uma longa novela, né? Negociação muito arrastada, negociações aí que geraram até ansiedade no torcedor vascaíno e, claro, a gente precisa destacar aqui que se trata de um dos melhores volantes, se não o melhor volante do Brasil hoje, vestindo a camisa do Vasco, né? O Santiago Sousa, que na minha opinião é muito bom jogador. Parabéns à diretoria do Vasco que concluiu essa negociação. Negociação não é simples, é difícil, trata-se do capitão do Racing, campeão da Copa Sul-Americana, que levou às semifinais da Libertadores do ano passado a equipe do Racing, jogando praticamente sozinho nesse setor, tá? Fez e aconteceu. Hoje muito valorizado, chega ao Vasco para pegar a camisa e jogar. Não tem que disputar a vaga com ninguém. O Sousa chega para jogar. Falando sobre o Facundo Colídio, outra negociação concluída por cifras milionárias, né? O Vasco vai pagar aí por 50% do jogador cerca de 4,5 milhões a 5 milhões de dólares, tá? E diante de metas o Vasco vai completar, né, os 10 milhões aí impostos pelo River Plate nessa negociação. Então, por metas, o Vasco vai completando as porcentagens, mas vai adquirir nesse exato momento, por 5 milhões de dólares, o jogador, o Facundo Colídio. E outra coisa que a gente precisa trazer aqui é o seguinte, né? O Colídio é um jogador que atua, né, no campo ofensivo, joga um pouco mais pela esquerda, né? Destro. É um meia barra atacante ali que atua também como camisa 10, vai vestir ali principalmente a camisa também para jogar. É uma contratação que chega, né? Jogador ex-Inter de Milão, teve passagem no futebol europeu
vai somar muito nesse time do Vasco. E completando as informações do mercado da bola, eu quero falar sobre ele, sobre o Raio, sobre o craque uruguaio Brian Rodrigues. O Vasco formalizou uma proposta multimilionária para contar com ele, o Raio da seleção uruguaia, e o melhor, se não for o melhor, um dos melhores jogadores do América do México na atual edição do Campeonato Mexicano. Ontem ele brilhou. Ontem ele fez gol, deu 2 assistências, jogou pra caramba. O Brian Rodrigues é o Andrés Gomes do América do México. Olha o Andrés Gomes jogando no Vasco. É o Brian Rodrigues lá, irmão. Não tem diferença. Pega a bola, arrasta, dribla, corre, arma, desarma. Impressionante, tá? É um grande jogador o Brian Rodrigues, o uruguaio, que pode chegar ao Vasco. E olha só, e tem uma coisa muito, mas muito curiosa que eu vou trazer aqui para vocês. O Brian Rodrigues recebeu a proposta do Vasco, cerca de 9 milhões de dólares por 60% do seu passe, e o Vasco, por metas, vai completando também até chegar aos 80% do passe, no valor de 12 milhões de euros ou dólares, né? Na verdade, tá balizado do Vasco 12 milhões de dólares. É porque ele também recebeu uma proposta do CSKA da Rússia por 12 milhões de euros. Né? É um pouco mais ali, são detalhes dentro desse mercado, né, de câmbio, né, de troca de câmbio dentro do futebol. Né? O CSKA entrou na briga, foi liberado o investimento milionário e o Vasco vai ter um concorrente. O que o Vasco tem de diferencial é oferecer ao Brian Rodrigues uma proximidade com a sua seleção, já visando uma possível Copa do Mundo, a próxima Copa do Mundo, né, de 2030. E claro, o Brian Rodrigues, que esteve na Copa do Mundo desse ano, né, pode aí ingressar para essa nova geração uruguaia. Então, para estar no Brasil, o Vasco proporciona muito mais essa proximidade com a seleção do que propriamente o CSKA da Rússia. Então vamos ver as negociações agora concorrentes. O América do México já foi atrás de jogador do Campaz, né? Jogador ali do Rosário Central. E olha só que coisa curiosa. O América do México, perdendo o Brian Rodrigues ou pro Vasco ou pro CSKA, vai atrás do Campaz, que também estava na Copa do Mundo, né, pela seleção colombiana, é destaque do Rosário Central da Argentina, o ex-jogador do Grêmio, porque vai perder o Brian Rodrigues. E o legal, o Rosário Central, que vai perder o Campaz, porque o América vai perder o Brian Rodrigues, entra em contato com a diretoria do Vasco para saber as condições de Marino Inestrosa. Olha só, rapaz. O Vasco pode ceder o Marino Inestrosa para o Rosário Central, que pode ceder o Campaz para o América do México, que pode ceder o Brian Rodrigues para o Vasco. Olha o ciclo, muito curioso, né? As negociações estão em andamento e nas próximas horas a gente pode ter a confirmação também da chegada dele, do Raio, aqui no Gigante da Colina. Seria uma... vou falar um negócio para você, tá? Santiago Sousa e Brian Rodrigues, eu tiro o chapéu para a diretoria do Vasco, tá? Dimar Lopes, Pedrinho. Acabou a crítica de Jean David, de Lloyd. Se conseguir trazer o Brian Rodrigues, eu vou falar para vocês, hein? Vocês estão de parabéns. Eu vou ter que entrar na fila do perdão das janelas de transferências que eu sempre critiquei. Não tem problema nenhum, eu prefiro ser feliz, tá? Mas eu quero a contratação de grandes jogadores. É por isso que a gente cobra. É por isso que a gente vai em cima. Porque o Vasco precisa fazer um time e um time competitivo. E falando em time competitivo, vamos falar sobre a venda da SAF do Vasco? O Vasco entrou na justiça para pegar a autorização para fazer o processo, né, da revenda da SAF vascaína. Agora está na mão do juiz o Vasco para avançar nos últimos detalhes, né, para resolver toda essa questão. E o grupo de Marcos Lamáquia da Almirantes, né, Partners, Almirantes Participações, assumir de vez a SAF do Vasco. Existe uma proteção no contrato, porque quando a justiça liberar para fazer a aquisição e a troca das ações, concorrentes podem também dar um lance. E caso algum concorrente dê um lance a mais ou maior do que o da família Lamáquia, existe ali uma proteção que o Marcos Lamáquia ele pode voltar a carga e superar esse lance maior.
Então vamos estar de olho nas movimentações jurídicas a partir de então, porque o Vasco vem se resolvendo também para a venda da SAF vascaína. Nova era, hein? Novo momento. Vamos viver aí, se Deus quiser, uma semana boa. Vitória em cima do Fluminense, classificação, agora é sair dessa zona do rebaixamento, grandes contratações e enfim o Vasco viver, o torcedor chegar àquele momento que a gente tanto espera, né? Você acredita? Deixa o seu joinha então, vamos ver se realmente você acredita e está tão empolgado assim como eu estou. Muito obrigado pela sua presença, daqui a pouco a gente volta ao vivo, meio-dia, e obviamente se tivermos aí um alerta sobre a chegada do Sousa e do Colídio no Rio de Janeiro, entraremos ao vivo direto do aeroporto do Galeão. Agradeço mais uma vez a sua presença, um forte abraço, saudações vascaínas, daqui a pouquinho eu volto com mais informações.